7h53, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E a presença aqui no estúdio da Folha FM do Marcelo Mérida. Marcelo, voltando então, e eu passo também a bola para Arnaldo, porque tem tantas coisinhas pequenas que influenciam nisso tudo, e a gente conversando fora do ar assim, é um fato que nós temos, embora você também não goste, eu não goste, e Arnaldo acredito que também não, da palavra crise, eu acho horrível, né? É melhor tirar o S e fala, crie, tenta criar alguma coisa, você tem que ter uma alternativa, né? Não pode ficar parado em casa esperando a crise passar, não vai passar. Vai passar para os outros, não vai passar para você. Mas essa postura pessimista também não é horrível, isso não arrasta para trás a reação, não digo o desenvolvimento, a reação. Olha, é um conjunto de fatores, né? Se você é otimista, né, a ponto de não enxergar o cenário que está à sua volta, a sua queda pode ser muito maior. Mas realmente hoje a gente tem um cenário, né, que é para reflexão, para crescimento, né? Em contrapartida, você tem grupos econômicos, né, que estão investindo, que estão procurando se remodelar, né, estão se consolidando. Eu acho que Campos tem algumas referências importantes, né, nisso. Eu citaria aí o próprio Joilson, né, do Grupo Superbom, junto com o seu irmão, né, como empreendedor, né. Então, eu acho que esse cenário, né, nos faz refletir que por trás dessa cortina, né, desse cenário que nós estamos vivendo, existe um Brasil muito maior do que isso, né, que vai voltar a crescer, que vai voltar a ter investimentos, né, e que a gente precisa estar preparado para a hora que ele chegar. Então, é importante que o empresariado, é importante que a população, é importante que o cidadão nesse momento, né, que está naquela angústia da questão do emprego, ele também se contamine desse ar, dessa respiração, né, contamine da forma boa, né, se inspire, para que ele tenha a esperança de que isso tudo vai mudar. E eu acredito. Porque eu acredito também que um empresário, nesse caso, você citou o caso do Joilson e do Licínio no investimento. Mas tem outros empresários que estão investindo. Com a mesma cabeça. Esse tipo de empresário, que a gente citou agora, ele não está só preocupado com o seu lucro, ele está preocupado em contribuir, em criar alternativas e tal, e melhorar a economia. Agora, Marco Antônio, existe. Só para completar, se fosse pela mentalidade de muitos, o juiz pegava esse dinheiro todo que ele investiu lá e botava no investimento no mercado financeiro e ele fica em casa. Existe o empresário que ele trabalha único e exclusivamente, né, pela questão do lucro, né? Existe o empresário que é idealista, que ele não perde de visão o lucro, porque não pode perder. Não pode perder. Aí ele não consegue ser idealista. Mas ele é idealista. E eu acho isso muito bacana, porque isso muda o conceito, né? Isso muda a expectativa que a gente tem do ganhar, né? Eu acho que isso é muito bacana e isso traz um espírito, né, muito, muito saudável, né, para o meio empresarial. A gente citou mais cedo aqui, mas é bom a gente deixar claro para o nosso ouvinte, sobretudo aquele que não acompanha as ações que acontecem de interação entre comércio e entre poder público. Quando a gente fala do poder participar ou chegar mais junto ao comércio de forma geral, como que o poder poderia chegar junto nas ações do Arnaldo, eu vou te pedir para passar para outro microfone, que algum problema aqui com esse microfone aqui. Estou sem fone, não sei se o que eu falei deu para ouvir, né? Não, deu através do microfone do Marcelo. Tá, então com relação a essa interação do poder público com o setor empresarial de forma geral, como que o poder público pode incentivar, pode melhorar essa relação? Olha, diretamente, toda vez que você tem, né, uma sociedade saudável, com emprego, com condições de viabilidade, né, acessibilidade, você precisa fazer o poder público precisa fazer muito pouco diretamente, né, para o setor de comércio e de serviço.
Quando ele faz para a população, isso reflete diretamente, né, para o comércio. Né? Você tem vários fatores. Olha, segurança, você tem a questão da mobilidade social, você tem a questão de investimentos públicos, que é fundamental, né? O poder público em todas as suas instâncias, federal, estadual, municipal, que pese o momento de dificuldades que vivem, mas o investimento público, ele traz emprego, ele traz renda, e isso movimenta. Eu costumo dizer o seguinte: poder público dando viabilidade para o setor de comércio e serviço trabalhar, já está ajudando muito. Né? Não precisa fazer investimentos direto no comércio. A gente falou aqui mais cedo, no primeiro bloco, sobre a questão de uma paralisação do transporte que está acontecendo na cidade, lá na entrada, na BR-101. E eu também citei uma entrevista aqui com o Felipe Knus, da CDL, e ele levantou esse ponto de que as melhorias no transporte podem, principalmente para trazer a população ao centro de Campos, podem gerar no futuro uma melhoria no comércio, uma circulação maior de renda na área central da cidade. Você acha realmente que isso pode acontecer? Sem dúvida. Se você não tem acessibilidade, se você não tem como chegar, se você não tem como se locomover, né, você não só prejudica o comércio central, você prejudica todo o setor, toda a cadeia comercial. A gente não pode esquecer que hoje você tem o comércio, né, principalmente em Campos, vamos falar de Campos. Campos você tem o comércio central, você tem o comércio da Pelinca e você tem um comércio de bairro hoje muito forte. Né? E as pessoas querem interagir, as pessoas querem se movimentar. Nós temos comércios estabelecidos em bairros hoje, né, que são atrativos de moradores de outros bairros, mas ela precisa chegar nesse comércio. Então, esse é um fator preponderante, importantíssimo. A questão da mobilidade urbana hoje, ela dificulta e muito. Né? E a gente não pode esquecer que nós estamos dentro de um momento de transição, né, que está afetando diretamente a população. Afeta a população e isso reflete no comércio também. Diretamente. Se você não tem, você não tem fluxo de pessoas, olha, você tem hoje uma manifestação, né, que pese todas as garantias e direitos de se manifestar nesse nosso país, e tem que ter mesmo, né, senão é ditadura, é outro sistema, é outro regime, mas isso afeta diretamente a toda a população. Né? Aí, se afeta a população, é o que eu sempre digo, afetou a população, afetou o comércio e serviço. Né? Se a população ela tem condição de transitar, né? ela tem condição de chegar, ela começa a movimentar, ela tem condição de chegar na rede bancária, ela tem condição de chegar nos serviços públicos, ela tem condição de chegar ao comércio. Pois é, e o problema de estacionamento é um caso muito sério na cidade de Campos, principalmente no centro. Né? A dificuldade muito grande, porque muita gente tem seu carrinho e tal, mas não pode, por exemplo, fazer 5 horas de visita no comércio, épocas de Dia dos Pais, Dia das Mães, fazer suas compras e deixar o carro 4, 5 horas no estacionamento, porque só de estacionamento você vai pagar 30, 40, 50 reais. Né? E isso faz falta na hora da compra. Né? A questão do estacionamento, ele é um problema que a gente discute isso em todas as cidades. Aonde eu tenho ido, porque na condição de federação, a gente tem procurado interagir, né, com todas as regiões do nosso estado, com todas as CDLs. E assim, é uma realidade, né, que afeta diretamente. Entretanto, a grande maioria dos estacionamentos, né, são privados. Né? Então, a gente tem que também saber respeitar essa condição. O que a gente precisa, de fato, é que a gente tenha um transporte público de qualidade, né, que enrique toda a cidade e que dê opção. Né? Aí sim você vai ter oportunidade de o próprio mercado fazer com que as redes de estacionamento tenham condições mais competitivas. Hoje, qual é a opção da grande maioria da população de fazer suas compras? De carro. Né? Então, ou de carro, ou Uber, ou táxi, ou qualquer outro. Mas o transporte público hoje não é uma realidade, né, que possa ser usada com, vamos dizer assim, com eficiência. A gente torce, né, para que isso venha acontecer o mais rápido possível, mas não é verdade. Então, o estacionamento acaba, né, sendo uma opção cara, né, e que afeta diretamente ao comércio.
né? Quando você divide, você falou aí, olha, a pessoa for no centro hoje levar 4 horas, no mínimo ela vai pagar R$20 de No mínimo, estacionamento. No mínimo R$20. Isso afeta diretamente. Então, isso pode ter a mão do poder público também. Né? Porque quando você desonera, eu acho que são coisas pontuais, precisa ser estudado, precisa ser discutido, né? Entender qual é o problema. Por isso que eu digo o seguinte, toda relação, ela precisa ter diálogo, ela precisa ter conversa, a gente precisa crescer e amadurecer. Senta-se os agentes, né? Público, privados, instituições, vem cá, como é que a gente resolve isso? Pontualmente, por um período. Vamos isentar o estacionamento das suas obrigações? Pode ser feito isso? Se discute isso de uma forma mais ampla, né? E ver quais são as possibilidades, inclusive a possibilidade jurídica disso. Né? Então, criar um mecanismo, né? Eu acho que assim, tem muita coisa para ser discutido em uma mesa de quem quer ver uma cidade crescer, de quem quer ver uma cidade pujante. Então, a mesa é farta, assuntos não faltam. Nós estamos aqui 1h e pouco, de quantos assuntos nós já falamos aqui? Então, precisa de diálogo. Eu acho que a interação é importante. Você já reparou? Eu cheguei a comentar isso aqui com o Felipe Quintanilha. Você já reparou, na 7 de setembro, quase até ali o centro, no trecho em que vai o calçadão, você tem uma quantidade imensa de vagas de táxi. Mas imensa. E a gente é tão perto aqui da rádio, todo dia a gente vai ali na padaria, come um sanduíchezinho e tal, volta e tal. Se tiver 10% de ocupação de táxi ali naquele ponto de táxi, é muito. Eu estou sendo muito generoso. Ali do lado do Correio, na 21 de abril, tinham várias vagas de idosos e de deficientes. Virou tudo um ponto de táxi enorme. E que esse, então, não chega a 5% de aproveitamento de ocupação dos táxis. Tem alguma coisa errada nisso? Sim. Porque essas vagas poderiam ser usadas como vagas na rua, até como tem em outras cidades, que você paga por 2 horas, uma quantia pequena. Um valor simbólico. Um valor simbólico, mas que aquele valor já ajuda a contribuir com as pessoas que estão ali, que podem ser cadastradas, como na região dos lagos tem isso. E você oferece 30, 40 vagas a mais. E tirando ali, tem outros lugares na mesma situação. Olha, é muito importante, né, que os agentes, e aí eu falo o poder público municipal, falo as instituições, né, conversem, interagem. Quer dizer, você levantou um ponto que, por você caminhar, transitar, né, e ir tomar o cafezinho, você identificou um problema que muitas vezes o técnico da área, por não ter passado naquele local, não consegue dimensionar. Então, eu acho importante, né, a cultura da relação, da mesa, de se conversar, de se interagir, buscar soluções através dos usuários. Né? Eu, particularmente, eu venho trabalhar no centro, mas como eu venho todos os dias, eu já tenho o meu local exato, né, de colocar meu carro. Então, eu posso contribuir muito pouco para o usuário que vem esporadicamente, porque eu não conheço a realidade do usuário que vem todos os dias, né, que vem esporadicamente. Então, é importante interagir. Sim. Né? Se a gente não abre esse leque de informações, a gente fica restrito daquilo que eu acho. Eu tenho muita dificuldade de dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, porque não é conclusivo. Conclusivo é aquilo que você vive, que você sente, né, no seu dia a dia. Eu não sinto o problema do estacionamento, da dificuldade de estacionar, porque na minha rotina eu já tenho onde deixar meu carro. Mas é importante olhar pela ótica daquele que usa. Né? Então, essa discussão é saudável, ela faz crescer, né? E é importante tirar disso, né, um conjunto que faça que a gente cresça e crie um ambiente saudável para o comércio. Marcelo, e a gente está falando muito de questão municipal, mas você é presidente da Federação Estadual. Sim. Como que é a relação com o governo do Estado com relação ao comércio? Também é um governo novo, né? A gente falou mais cedo do Bolsonaro nessa mudança nacional, mas o governo do Wilson Witzel também é um governo novo que rompe um ciclo de 20, 30 anos de um mesmo grupo no poder e agora está aí um novo governador.
já faço essa pergunta para a gente entrar na questão partidária, que você Sim. vai você está no partido do governador, mas com relação à instituição, a Federação da CDL e o governo do Estado, como que é essa relação? A relação, ela é uma relação propositiva, né? A gente tem buscado identificar aonde estão as carências que o governo do Estado, entendendo todas as dificuldades e as prioridades, né, do governo do Estado. Eu percebo o seguinte: o governo do Estado hoje ele focou em duas vertentes, né? Essa é uma percepção nossa. Uma, a questão da segurança pública. Dois, a questão de manter os pagamentos em dia do servidor. Então, a questão da segurança pública ela é discutida amplamente, né, no setor comercial, porque ela afeta diretamente, né, o ir e vir da população. Então, essa questão ela é importante para o comércio, a gente tem interagido, né? A segunda é a questão dos pagamentos em dias, né? O que pode parecer muito pouco, mas nós vivemos a questão da falta de pagamento, né, da folha salarial do Estado, e entendemos como ela afetou todo o Estado. Ela não afeta só a capital, muito pelo contrário, ela traz para o interior, você tem economias, né, menores, vou te falar, de Varriçai a Paraty. Todas as cidades sentiram demais o atraso no pagamento do salário do servidor público estadual, né, no último governo. Então, isso deixou um legado muito ruim. Então, a gente entende que também isso é importante, né, para a economia do Estado, até mesmo porque é uma folha salarial altíssima, né, que já vem desde a época, né, ela já vem bem robusta, desde a época que o Estado era a capital do Brasil, deixou um legado. Então, a gente tem interagido e a gente tem tido algumas respostas, né? Nós temos interagido muito com a Alerj. A Alerj tem uma capacidade de criação de leis, né, absurda. Todo dia é uma nova lei, sim, e a gente tem que estar atento a isso, porque muitas vezes são leis que na concepção, né, do legislador, ela tem um efeito. Quando ela vai para a prática, é outra totalmente diferente, né? Nós tivemos agora, só para ilustrar rapidamente, né, nós tivemos a lei do acesso aos dados do cidadão, uma lei que a Alerj, né, através de 2 deputados, criou, e que foi vetada pelo governador. Mas sabe qual era na prática o que ia acontecer? Quer dizer, como nós estamos falando de troca de dados, a folha salarial do poder público, do poder estadual, ela não poderia ser mandada mais para o banco, porque isso é uma troca de informação. Você imagina, da noite para o dia, você perder a capacidade de interagir entre as instituições. Estou falando um dado, mas tem vários outros. Sim. Vários outros. O efeito da lei era ser drástica. Então, quer dizer, essa capacidade de criar leis, as instituições têm que estar lá quase que diariamente discutindo, interagindo, né, com os legisladores, para que, muitas vezes, a ideia é muito boa, mas na prática, ela inviabiliza. Imagina você amanhecer, né, no dia 1º, olha, nós não podemos mandar folha de pagamento para o banco, porque isso aqui é uma troca de informações do cidadão. E é verdadeiro. Você tem que mandar o CPF do cidadão para o banco, você tem que mandar o valor que ele está ganhando. Isso, né, teoricamente, é inadmissível você não ter mais isso no Brasil. Foi isso que aconteceu. Graças a Deus, teve uma audiência pública, continuou vetada a lei, mas se não tem interferência das instituições, quer dizer, então, esse é um facilitador você poder estar conversando dentro do ambiente do meu partido do governador, né, com a bancada do governador. Então, isso ajuda um pouco. Isso, Marcelo, é o que cria um certo desrespeito às leis, porque cria aquela figura ridícula, chamada assim, a lei não pegou, essa lei não pegou. Então, jogam certas leis que não pegam e desacreditam a Assembleia, a Alerj, por exemplo, no caso, e outras coisas também, mudam regras, às vezes, no meio do jogo, né? E o lobby, às vezes, é feito... Aqueles que têm mais poder de lobby conseguem leis para
ter benefícios pessoais de uma certa forma, isso é muito ruim. Eu digo a você o seguinte, hoje a Federação das CDLs, ela demanda 60% dos seus esforços para combater leis que efetivamente não vão produzir nenhum efeito positivo, mas que se elas vierem, né, a ser promulgadas, criam um problema imenso. Tem uma lei... E beneficiam a 2 ou 3 pessoas. Às vezes, olha não beneficia ninguém. A deputada Cidinha Campos, na legislação passada, né, ela, eu quero acreditar, e foi de fato, porque ela não tem, ela era ligada ao direito do consumidor, né, ela criou o fracionamento do horário no estacionamento, certo? Quer dizer, uma lei importante, uma lei interessante, só que em vez de ajudar o consumidor, atrapalhou o consumidor. Porque nós tínhamos, na época, o estacionamento custava R$2 a hora. Quando ela fracionou, o estacionamento pulou para 4, porque aí ficou assim, a cada 15 minutos, R$1. Então, olha só, inimaginável que ia ter essa consequência a lei. A realidade é uma, mas na prática é outra. Só para a gente encerrar a questão do Estado, e a carga tributária? Não acho que a carga tributária do Rio é muito pesada e isso precisa... Vai para o próximo bloco? Pode fazer pergunta. Não, a gente começa então com essa questão da carga tributária do Estado do Rio de Janeiro, que precisa de diminuir, é um pleito de todo o comércio, e daí a gente vai para a política. Bom, e então, 8h14, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já conversar de política. Essa pergunta do Arnaldo, que é importantíssima, e sobre política também, porque 2020 está por aí. Ei, no Atacadão das Madeiras você sabe, tem o melhor preço, tem toda a qualidade. Atacadão das Madeiras e Derivados, tem MDF para planejados. Madeiras serradas e aparelhadas, na medida certa para a sua construção. Atendimento, qualidade de primeira, pensou em madeira, lembrou do Atacadão. Tem tudo que você procura, temos ferragens e compensados. Sua melhor opção é o Atacadão das Madeiras e Derivados. Aqui o consumidor encontra o menor preço da cidade e com isso ele ganha poder de compra no seu orçamento, obtendo sobra de recursos para sua mão de obra. Venha pro Atacadão das Madeiras, Avenida Carlos Chebade, 1027 e 1037, BR-101, bairro Guarus, em Campos dos Goitacazes. Não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das Madeiras e Derivados. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Cana Brava. A motivação por novas oportunidades